Brasília pegando fogo. Brasília sendo bem mais Brasília do que a gente imagina, né? Essa descoberta ontem dos atentados contra o Moro, contra o Lincoln, o Dr. Lincoln, nosso amigo Prudentino, a declaração irracional, a declaração irresponsável. Onde está a liturgia do cargo do nosso atual presidente? Onde está o respeito pelo cargo de presidente da República? Semana passada fez um discurso dizendo que não importa que partido você seja, não importa se você me apoiou para a eleição ou apoiou o Bolsonaro, eu sou presidente da República de todos. O discurso que ele fez para os prefeitos semana passada. Na prática, será isso mesmo vai acontecer? Na prática, será que prefeitos que não apoiaram a candidatura do Lula vão ser bem tratados ou tratados no mesmo volume, da mesma forma, do que prefeitos que foram contra? Porque é na intimidade que a gente demonstra os rancores, né? É na intimidade que a gente demonstra realmente o que a gente pensa. E ali ele estava numa intimidade entre amigos, quando ele disse que ele... E não adianta dizer que ele quis dizer na época que ele estava na cadeia, não. Ele usou o termo assim, voltei para me vingar. Queria voltar para me vingar. Enquanto eu não acabar com esse Sérgio Moro, eu não voltaria. Eu quero voltar para me vingar. Então não adianta agora essa equivalência que os petistas tentam fazer entre Bolsonaro e Lula, que é uma loucura, né? Querer pôr os dois no mesmo nível, isso é impossível de ser feito. Atrapalha, às vezes, até dos mais equilibrados terem um pensamento racional do que está acontecendo no Brasil hoje. E o que a gente vê no Brasil hoje é exatamente o que o Sérgio Moro falou. A vingança não é contra ele. A vingança é contra o povo brasileiro. Economia com crescimento pífio, né? Empresas fechando, como a gente muito tempo não via no Brasil. O Brasil que saiu de uma pandemia com um governo responsável, colocando lastro econômico, embasando e fortalecendo as raízes econômicas desse país, sendo elogiado no mundo todo. Paulo Guedes agindo pontualmente em cada caso. Se aventura agora a colocar cargos políticos onde deveriam ser técnicos. E o resultado está aí. O futuro econômico do país, ele não precisa ser muito especialista para imaginar que é perigoso. Basta você começar olhando por quem está nomeado. Fernando Haddad, que não entende nada de economia. Ele não sabe nem falar sobre economia quando ele vai dar uma entrevista. Eu também não sei, mas eu não aceitaria ser ministro da economia se é um assunto que eu não domino, né? Então, quer dizer, é um desajuste total. E essas comunicações acidental, essas comunicações nem é acidental, parece que são provocações mesmo, essa forma de se comunicar da presidente do partido, a Gleisi, do presidente da República, o Lula, da forma que ele falou ontem do Sérgio Moro, aí no dia seguinte a Polícia Federal, e tem um detalhe que você tem que se ater. Será que o presidente da República, com a influência que ele tem sobre a Polícia Federal, agora mais do que nunca, porque ele trocou todos os delegados de posição, nomeou quem ele quis, nomeou o chefe da segurança dele como o diretor-geral da Polícia Federal, será que ele não tinha informação de que o narcotráfico, as organizações criminosas não estavam planejando um assassinato do Sérgio Moro e do promotor Dr. Lincoln? E mesmo assim ele faz uma declaração daquela, né? Então, quer dizer, o tempo é o tempo, e o tempo vai mostrando as verdades. Fica aqui, eu vou lembrar sempre, por que ser contra a CPI do dia 8 de janeiro, já que eles têm tanta certeza que foram os patriotas que arrebentaram com tudo? Por que o governo agiu comprando voto com o meu dinheiro e com o seu, para que a CPI não ocorresse, para que a CPI não acontecesse? No Senado ele já conseguiu derrubar, mas na Câmara parece que aquela legião de deputados de direita que a gente elegeu vão vingar os seus votos e honrar o povo brasileiro que acreditou na direita brasileira, porque já passam de 170 assinaturas, onde era preciso só 141, se eu não me engano. Então tem muita coisa ruim acontecendo e algo tem que ser feito. É por isso que eu digo e sempre falo, eu sinto o cheiro de chuchu no ar. Entendeu? Captou? Eu sinto um cheiro, deixa ele falar, deixa ele se arrebentar, que o chuchu está em ponto de
substituição. Será? Porque não é possível ter tanta irresponsabilidade para falar tanta barbaridade como eles vêm cometendo nos últimos dias. Nós vamos aí para 150 dias de governo e, de fato, o que tem de proativo economicamente falando? Qual projeto realmente tem? O que aconteceu até agora? Reduzir juros de consignado, empresas aí bem-sucedidas do ramo consignado estão demitindo. Estão causando demissão, porque não tem, os bancos fecharam, não tem como abaixar o juro do custo do empréstimo para nós já está muito alto. Quer dizer, tomaram uma decisão sem conversar com os bancos, e principalmente os bancos oficiais, como a nossa Caixa, Banco do Brasil. Então é o desencontro geral, infelizmente. A gente percebe que é um time de futebol onde o próprio treinador não está no campo. Ele continua no palanque, fazendo discurso para ganhar as eleições do seu clube. É isso.